com a carência de empregos, de novos empregos, o pessoal teve uma ideia. Botava, a IA para trabalhar, a IA ficava trabalhando, e a galera, na academia, em esteiras, em bicicletas ergométricas, em remos, remergômetros, que geravam energia Para para fazer os IA computadores trabalhar. da IA trabalharem. O pessoal ficava em forma, fit, saudável e ainda botava IA para trabalhar, com energia gerada por eles. Eu acho que virou meme, era meme, mas eu vou te falar, cara, será que isso não faz sentido? Pode ser. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje, vamos falar de demissões. Demissões em tempos de IA e demissões em tempos tradicionais, que a gente infelizmente não esquece também. Edmur, hoje o assunto promete. Olha, estava comentando aqui em off contigo que demorei bastante para juntar muita coisa sobre o assunto de hoje, porque não vai ficar só em demissões, ele vai além. Vamos tentar fazer isso aqui num tempo que a gente costuma fazer, mas antes, como de costume, eu queria saber como é que você tá, o que que você anda aprontando, academia, alimentação. Basicamente academia, série pra caramba. Eu tô série, Hã, não de academia, né, série de televisão, mas academia também. Tem um japonês que é hã, personal como o meu e da Marta, a gente sai da academia, xinga ele, sim, depois agradece, logo depois agradece: "Pô, sem mas tá dúvida, sendo bom, tá sendo sem bom". dúvida. No meu caso eu tô muito futebol, né, Ah, então tá jogando futebol? Ou não, jogando assistindo? não, assistindo, principalmente. Na quinta-feira, sem ser essa quinta-feira passada, né, a quinta-feira anterior, eu fui lá no jogo do Flamengo levar meu filho com os amigos, o Flamengo perdeu o título da Recopa, saímos cuspindo marimbondo, do estádio e, pra surpresa nossa, que foi o assunto da semana passada inteira, a direção do Flamengo, o presidente decidiu demitir o Felipe Luiz, técnico super campeão, do Flamengo em 2025, ídolo do clube. Conquistou tudo, como jogador e como, técnico, Técnico? ano passado. E não foi só a demissão dele, né, e comecei a puxar esse fio mais especificamente, porque a demissão dele, não sei se você acompanha as notícias, foi muito estranha, foi muito abrupta, inclusive, porque ele foi demitido, depois de um 8-0 contra o Madureira, né, Sim, o Campeonato sim. Carioca, se classificando para a final do campeonato, contra o Fluminense, que foi domingo passado, agora que o Flamengo ganhou nos pênaltis. Essa parte aí era dispensável, não precisava falar dessa aí, só falar que ele foi demitido, pra que falar que ganhou? Só Só um pra fazer um parênteses bonito. aqui, mais uma Tá, vez tá, tá, aconteceu, né, tá. o Flamengo tricampeão carioca, e o que aconteceu é que causou muito espanto, porque foi demitido, numa sala escura, digamos assim, aquele roteiro, né, ele teve a coletiva, logo depois do jogo. Eu tô contando isso pra quem não acompanha, não sabe, mas ele teve uma coletiva, ele falou inclusive na final, o jogo do Fluminense e tal, acabou a coletiva, ele foi chamado pelo diretor, menos de 5 minutos: "Olha, você muito obrigado, mas a gente foi comunicado aqui que você não vai mais ser técnico do Flamengo". Ele ficou atônito, obviamente, os jogadores já tinham saído, ninguém e a notícia vazou de madrugada, ou seja, ele foi demitido 1h, a notícia saiu de madrugada, todo mundo acordou, pegou o celular e viu o Felipe Luiz demitido. Eu falei: "Cara, que é isso?". Inclusive eu também. É, todo mundo, todo mundo. Então, e Quem assim, mandou ele embora foi o Boto, que é o diretor de futebol. o diretor técnico e tal, enfim. Então, o que que eu tô trazendo aqui? Esse impacto das demissões, porque a gente já falou de contratação, né, Sim, a gente já falou, das características de contratação, mas esse assunto demissão, a gente não falou, e eu vou puxar um fio aqui de demissão e você vai entender o porquê que a gente tá trazendo isso, porque a inteligência artificial tem um impacto muito grande também. Obviamente, a forma como foi conduzida causou desconforto, segundo a matéria aqui, que eu tô mostrando, revolta no centro de treinamento do Flamengo. Os jogadores ficaram pé da vida. "Ah, mas eles são milionários. Ah, eles são funcionários. Ah, não sei o quê", tudo bem, mas, obviamente, ainda a pessoa precisa de respeito. E aí falam: "Ah, porque o Flamengo disse que vai continuar pagando os salários dele até ele conseguir um outro emprego como técnico". Ok,
beleza, tá no até porque ele tem contrato, né, o contrato dele tá vigente ainda. Senão, se o Flamengo quisesse pagar uma multa, pagava uma multa, mas talvez o É. Flamengo prefira pagar, o salário dele. Agora, eu queria que você relembrasse aqui, eu sei que você já falou num episódio sobre uma demissão que você teve e tal, que você fez tudo o que era combinado, e mesmo assim o cara quis te demitir. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de demissões esdrúxulas, a gente É. lembrar um pouco disso. Olha, eu essa demissão minha aí foi um fato muito engraçado, que eu estava na empresa fazendo um trabalho muito bacana, aí eu fui pra Califórnia, minha cunhada, o marido dela, ela estava fazendo pós-doutorado em semiótica na Irvine, na Na Califórnia, e eu Califórnia. voltei e perdi o voo de Miami para cá. Era uma escala, Sim. putz, aí, de repente, eu liguei para minha secretária, né, e ela falou assim: "Olha, Edmundo, chegou um fax aqui", na época era fax, né, dizendo sobre a nova diretoria da empresa, e eu não Hum, estava. E a pessoa que me demitiu, que era o dono da empresa, há um mês e meio atrás, tinha pedido para dormir em casa. "Pô, dá para dormir na sua casa?" Eu falei: "Claro, pô, não brinca não". Eu até hoje não sei se ele me demitiu porque minha casa era ruim ou se eu estava fazendo um trabalho ruim. Mas essa situação de demissão, eu sempre falo assim: demitir dignamente é a maior arte que um líder tem que fazer na empresa, entendeu? Porque dignidade vem antes de tudo. E por mais que a primeira demissão que eu fiz na minha vida foi o senhor Roberto Cachiche, um CEO que na época eu era da engenharia da Johnson& Johnson, e ele era, na época ele virou meu subordinado. Você imagina, eu tinha 29 anos, 30 anos, e ele tinha, sei lá, acho que ele tinha 55, 60 anos, e virou meu subordinado. sim. Meu chefe vira para mim assim, ó: "Manda o Cachiche embora". Falei: "Por que você não manda, cara? Você que era chefe dela". "Não, não, não, você vai entender. Manda o Caxixe embora". Bom, o que que aconteceu? A Johnson& Johnson tinha 1 quilômetro de frente, 1 quilômetro de calçada na frente. Eu andei 2 vezes conversando com ele para falar sobre isso. Eu não tinha motivo. O cara era bom, ele trabalhava bem, só que foi determinado, era na Johnson& Johnson o cara falava: "É um finish shave, né. Você pode escapar de uma lâmina, mas das 36 você não vai escapar". Entendi. E, ao final da história, quando eu voltei para o escritório, quem tinha sido mandado embora foi meu chefe. Ou seja, era uma decepada geral na engenharia, e aconteceu isso. A partir daí, eu aprendi a grande lição da minha vida, que é demitir talvez seja uma das coisas mais chatas de se fazer na empresa, tá certo? É, é horrível, porque você está lidando com a vida de uma pessoa. Agora, quando você faz demissão digna, e eu já fiz várias na minha vida, né, demissões dignas, assim, dizendo para o cara: "Olha, caras que eu contratei, tá, não foram caras que eu Sim, peguei na empresa que foram contratados por alguém". Eu chamei o cara, falei: "Ó, você fez a entrevista, foi bem, tá indo bem e tal, só que tem alguns pontos", e eu sou muito do pacto, né, eu adoro pacto, e adoro dar feedback, contínuo. Uma vez eu ganhei uma causa na justiça, porque eu tinha o histórico de feedback que eu tinha dado para o cara antes de mandar ele embora. Ele recorreu, o juiz veio e falou: "Espera aí, por que que você foi mandado embora?". "Ah, não sei". Eu abri uma pasta que eu tinha de post-it, né, cheia de post-it, sempre fazia isso, né, com os feedbacks das pessoas hã, que eu trabalhava. E estava lá, tá certo? Eu tinha dito uma coisa, outra coisa, outra coisa, e os feedbacks sempre eram 2 vias, o cara ficava sabendo. Aí o juiz falou: "Você olhou isso aqui? Você viu isso aqui?". "Claro que eu vi". Ele falou: "Não, isso era conversado entre a gente". E você percebeu, o juiz se deu o trabalho de ver a evolução, tá. Você percebeu quantas vezes o cara te falou que você tinha que mudar certas coisas, e você percebeu que você não mudou? "Sim". Pronto, ganhei a causa, tá. Então, para mim, o problema da demissão é quase igual, o cara tá pedindo uma vaga de emprego, você não dá satisfação para ele, é pegar é, um cara numa fase crítica da vida dele e destratar o cara nessa fase, entendeu? Quando o cara tá em fase de demissão, tudo tá ruim na vida dele, tudo. A família é. tá percebendo que tá mal e tal, e você ainda faz uma coisa que nem essa, de mandar o cara embora de madrugada. Isso para mim é falta de dignidade total, entendeu? Eu acho que demissão é que nem
podar a árvore. A árvore necessita ser podada, porque ela rejuvenesce. Eu acho que demissão é necessária em certos casos, muitos casos às vezes, mas ela tem que ser feita com dignidade. Você tem várias dimensões de olhar uma demissão. Você tem a dimensão do indivíduo que está recebendo essa mensagem, de que vai impactar diretamente a vida dele e da família. Você tem a dimensão da empresa e de quem vai ficar, principalmente, porque Claro, recebe uma mensagem, traumática muitas vezes. não, É, ao saber que aconteceu com alguém, você pressupõe que pode acontecer com você, exatamente, certo? Na hora, exatamente. Tanto o que é bom como o que é ruim, claro. né. Uma vez trabalhava numa empresa que um funcionário ele estava com câncer, e a empresa deu todo o suporte do mundo possível e inimaginável. As pessoas falaram: "Porra, que legal. Caramba, se eles têm esse cuidado com a pessoa, eu acho que vai se acontecesse alguma É, coisa comigo, isso", sabe, eu fico feliz também e fico feliz, obviamente, pela pessoa que tá recebendo esse cuidado. nem tenha dúvida. E ao mesmo tempo, quer dizer, mas isso não é regra, infelizmente, É. muda, isso é uma E coisa. depende muito do líder, né, cara, porque a É. empresa pode ser maravilhosa, mas essas tomadas de decisão são muito do líder. Exatamente. E essa questão de liderança e o esporte, ele é um bom, eu fiz mestrado em sociologia do esporte, né, cultura esportiva, e tal, e o esporte ele é fascinante, porque o esporte ele é um reflexo da sociedade e vice-versa. Então tudo que acontece no esporte, naquele extrato específico, você consegue enxergar os nossos valores sociais, o que que a gente acredita, e tem aquele ditado antigo, que eu não sei exatamente ipsis literis como é, mas, para conhecer uma pessoa, você tem que jogar com ela, né. É no jogo é que você conhece a personalidade de uma Sim, pessoa, sim, de fato. Então é por isso trazer isso. E o esporte tem uma característica que as lideranças mudam constantemente. É, verdade. porque o sistema esportivo, né, de gestão esportiva, agora é que você tem as SAFs com donos, mas normalmente a cada 3 anos, 2 anos, você muda a Mandato, gestão, tem esses mandatos, como é político, então é muito político, mudou o presidente, pum, muda todo mundo. Cai todo mundo e vai embora. E técnico então nem se fala. E assim, e poderia até ser legítimo, porque no caso do Flamengo, explicitando, né, você falou, por exemplo: "Ah, teve uma mudança de liderança na empresa lá que você, trabalhou, e tal, e fizeram uma mudança". É legítimo, acontece. É ruim, é legítimo, mas todo mundo traz lá o seu pacote de confiança, hoje em dia é tudo claro, super normal no mercado de claro. trabalho, você vai trabalhando com as pessoas, você vai montando a sua equipe, e vai todo mundo vai caminhando junto, né. É, E literalmente que nem o técnico de futebol com o preparador físico, o outro assistente isso. e tal, não sei o E que lá. até jogadores, eles contratam Isso, jogadores também de confiança, que vão trazendo: "Ah, eu gosto desse cara", vai trazendo, por aí vai. E essa mudança de liderança é uma característica muito comum. Agora tem outras situações que são piores, muito piores, que infelizmente são, eh, assim, que demonstram a sociedade que a gente vive, e são questões relacionadas também a preconceito, né, porque infelizmente acaba que um extrato da sociedade, um perfil, ele acaba sendo mais vitimizado quando há mudanças ou quando essas mudanças são refletidas na vida da pessoa que acaba sendo demitida. Como, por exemplo, o esporte acaba de também nos dar esse exemplo, ouro em Paris como técnica, Sara Menezes é demitida da seleção do judô. Isso também foi da semana passada. E aí falaram antevéspera do Dia Internacional da Mulher. Ela foi ouro como atleta, foi ouro como técnica da a Beatriz Souza, que ganhou ouro em Paris. E ela voltou de licença maternidade, quer dizer, ela teve filho em maio, o segundo filho dela, maio de 2025, e depois de algum tempo ela foi demitida. A CBJ emitiu uma nota dizendo que ela já tinha sido demitida há meses e que era basicamente uma questão de planejamento, etc. Mas a verdade é que a gente sabe que, principalmente, né, nesses casos de maternidade, eh, o mercado de trabalho ele é muito cruel, muito, muito cruel, tanto na entrada do mercado de trabalho, como na permanência e principalmente na reentrada, a ponto que minha esposa é economista, o doutorado dela eu não vou entrar muito em detalhes, porque ela não publicou a tese dela ainda, mas em resumo, ela demonstra, por dados estatísticos, que o que acontece com as mulheres no mercado de trabalho depois que são mães é cruel.
e todas vão para o chamado empreendedorismo. Virou até uma grife: "Ah, sou mãe empreendedora", só que na verdade é uma empreendedora que é é autônoma, ela não emprega ninguém. Ela, na verdade, ela faz isso porque ela precisa de ter flexibilidade, ela quer flexibilidade do trabalho, ela não é aceita no mercado de trabalho, corporativo tradicional, e é a única coisa que resta. Então acaba sendo assim e remunerando muito menos, além de uma jornada dupla, jornada tripla muitas vezes. Então, essa situação toda, ela ilustra as complexidades de um mercado de trabalho. Eu tive uma amiga agora, só para exemplificar, uma amiga minha, ele me mandou um WhatsApp dizendo assim: "Ó, eu acabei de sair da minha segunda licença maternidade e fui demitida". Aí Aí, eu falei para ela: "Segunda licença maternidade?", né, que é amiga, mas não é amiga de proximidade, assim. "É, cara, aconteceu, né". Daí, puta merda, eu falo, e elas não conseguiram nem voltar para a empresa, eles avisaram na antevéspera dela voltar: "Fica tranquila aí, cuida das suas é, coisas, porque a gente não vai precisar mais de você". É horrível. pois é, assim, então é péssimo, é praticamente e isso não acontece com os homens, apesar de serem pais, né, de fato, e hoje em dia a participação dos pais é diferente da a minha geração, da sua geração, da geração do meu pai, a participação dos pais, dos homens, É muito acaba sendo diferente. muito maior, é muito É, mais participativo. graças a Deus, né, Isso. pelo menos. É um cenário. Agora, essa questão das demissões sempre foi algo polêmico, né, e eu lembro de um filme que tratou muito bem isso, um filme de 2009, do George Clooney, que eu não sei se você lembra o nome do filme. Você lembra o nome do filme? Você assistiu esse filme? Que Você não ele assistiu esse filme? Eu assisti o filme, que ele fica Você assis viajando, sabe. hã? Não. Qual que é esse filme? Esse filme aqui, ó, Amor Sem Escalas. Isso, que ele fica Lembra desse filme? viajando pra lá pra cá assistir. É, Então, em resumo, se você não assistiu, você que nos escuta, vale a pena Não, esse assistir. vale a pena assistir muito. É muito interessante e ele passa a vida dele inteira, ele não tem nada na casa dele, tem nada, e ele passa a vida dele é viajar para demitir pessoas. É. Chega a ser bizarro, até que chega alguém, uma estagiária, assim, uma trainee que até propõe novas técnicas, uma nova geração, tal, e aí a coisa começa a se complicar um pouco, e aí começam a se questionar essas questões de relacionamento, inclusive a questão da humanidade da demissão. Isso é É, muito comum, e né. entra um assunto que é o mais importante de todos, né. Na empresa, se delega muitas coisas do cuidado de gente para a RH. Sim, Quem tem que cuidar de gente é o líder, né. Toda vez que você tem um cara que não é o líder da pessoa, eh demitido, é porque aí realmente a falta de hombridade do cara que demitiu, seja homem ou mulher, é enorme, ok. É impressionante, você passa no RH, o RH vai falar com você: Que é isso, cara?", né. é. Ou você tem relação com o cara ou não tem. Então, para mim esse filme aí tem esse graço, que é mais um agravante de como se trata a RH nas empresas e como a RH às vezes fica com o papel execrável. Pois é, Edmur, porque é impressionante, né, chega ao ponto e bom, eu imagino, se isso for verdade mesmo que eles terceirizam a demissão para uma empresa, vem um consultor de fora e fala: "Ó, isso aqui é teu Sim, papelzinho, isso aqui é seu pacote de demissão. Você vai não sei o quê, tal, tal, tal", e olha, eu não consigo imaginar. esse é o mais indigno de todos, né, quer dizer, você não É, nem a empresa assume o papel. pois é. Eh, a gente quando fala de mercado de trabalho, evolução do mercado de trabalho, a gente pensa em na automação das atividades. Sim, Então vai desde lá da Revolução Industrial, a primeira, né, que é da máquina a vapor, que acabou concentrando os trabalhadores nas cidades, ao redor das fábricas e gerou muitos empregos, na verdade foi uma migração na verdade foi a geração de empregos de fato, né, porque antes as pessoas trabalhavam no campo, muitas vezes autônomas, outras vezes para alguém, mas esse conceito de emprego mesmo, de você ter um revolução industrial. horário, a revolução industrial, exatamente, a formação dos grandes centros urbanos e tudo que a gente conhece até ontem, porque as coisas têm mudado. Depois a segunda revolução industrial com eletricidade, petróleo,
também os trabalhos que foram envolvidos relacionados a isso. Veio a terceira que é internet, basicamente, né, tecnologia, e o que se fala agora é que a gente vive a quarta evolução está chegando, é a revolução da inteligência artificial. Curioso que não quero ser geração mimimi, mas a minha geração pegou 2, né, pegou basicamente 2 revoluções aí em 20 anos, praticamente a internet e já agora sei. da inteligência artificial, enquanto as outras foram mais espaçadas. Aí voltando a esse ponto, tem alguns públicos, né, só para terminar o gancho aqui, especificamente, com, eh eh, o impacto da inteligência artificial nos empregos, alguns vão ser mais afetados. Eu tenho um gráfico aqui de um relatório que saiu também semana passada, da Anthropic, falando disso, mas aí eu volto para aquele ponto, Edmur, no varejo, atendentes são principalmente supermercado, por exemplo, no Brasil, essencialmente mulheres. Muitas. Eu, por exemplo, dar um exemplo aqui, supermercado Guanabara, Mundial, é uma fila de mulheres, assim, uma sequência de 50, 60 caixas, e só mulheres trabalhando, e me incomoda particularmente que eu vejo mulheres no caixa, só mulheres, e na supervisão só homens. Em geral é isso. É uma coisa que eu já observei, o Mundial, então são esses 2 mercados, aqui do Rio de Janeiro muito tradicionais, Mundial e Guanabara. E outros não, outros eu já vejo uma mistura maior, mas essencialmente muitas mulheres, em geral. E quando você fala de automação, por exemplo, máquina de checkout, que você faz o self-checkout, né, isso você vai diminuindo a quantidade de postos de trabalho em relação a isso. Com a IA, isso vai acontecer. Não quero ficar sufocado na questão de gênero aqui das mulheres, apesar da importância do tema, porque a gente acabou de passar pelo Dia Internacional da Mulher, sobre a equidade e direitos, conquista de direitos, mas a IA ela vai afetar diferentes públicos de diferentes formas, como a gente vai ver daqui a pouco. Queria ver se você já eu queria puxar esse assunto, ver se você já refletiu alguma coisa sobre isso, o que a gente pode dizer sobre esse Ó, tema? eu escrevi um livro, Loja Viva, em 2000. Um dos capítulos do livro era a força da mulher, a potência da mulher quando se está falando de um trabalho que envolve cuidar de gente, né, porque a mulher tem uma propensão a cuidar de gente infinitamente maior que a do homem. O homem é um cara que é mais provedor do que cuidador, né, então e isso aconteceu. Quer dizer, eu tive, pessoas que trabalharam comigo que eram grandiosa demais, né, eu já tinha trabalhado com muita mulher bacana beça e que cuidava de pessoas e tal, então eu fiz essa homenagem à mulher, né, assim, foi uma coisa engraçada, né, porque mais ou menos era uma profecia autorrealizável de que eu ia acabar casando com a minha mulher, que é exatamente aquilo que eu elogiei, foi o elogio que eu fiz era pra minha mulher sem conhecer ela. Eu, na Mesbla, eu contratei na primeira safra de gente que eu abri uma rede de loja, a Next, contratei 11 gerentes e 11 subgerentes. Daqui a 3 meses, os 11 gerentes tinham sido mandados embora, por incompetência total e completa minha, de não saber avaliar uma pessoa para trabalhar em varejo, certo? Aí eu fui trabalhar na Mesbla e eu tive que mandar embora 2.100 pessoas de uma vez, tá entendendo? Não era automação, era má gestão absurda, completa, de ter inflado o quadro com mais gente do que precisava, e na Nebula tinha atendimento, tá certo? Então as pessoas atendiam 2.100 pessoas, cara. Eu não sabia o que fazer. Aliás, antes disso, disseram para mim assim: "Quando você for assumir o teu cargo, a primeira coisa que você vai fazer é mandar embora todos os caras que reportam diretamente para você". Eu falei: "Não vou assumir essa porcaria. Tchau, não quero esse cargo". Zé, o de duas uma, ou vocês antes de me nomear, demitam os caras, porque se os caras merecem ser demitidos, na Hã, verdade, cara, os caras foram os caras que me proveram de informação, competência, carinho, cuidado, maravilhoso. Eu fiz o maior time que eu poderia ter feito foi na época era eu e um bando de velhos, só que os velhos eram eu agora, né, sim, ou mais novos até. Eu tinha 32 anos de idade, 33 anos de idade, e o Davi Nunes Brito
que era superintendente do Nordeste, tinha 36 de mesma, tá certo? Nossa. 36 de mesma. Então, o que eu aprendi com esses caras foi maravilhoso. E acabei não mandando embora ninguém, porque não sou mandado embora ninguém. Na loja, eu tive que fazer um trabalho de acertar perfil, cultura, até eu fiz uma cultura lá dentro, não era a cultura da Mevra, era a cultura de loja da Mevra. E acabou que a gente teve que demitir bastante coisa, bastante gente. Agora, a mulher nessa história, eu vou dizer para você, até hoje tem essa crença, que a mulher, quando ela é competente, né? Não estou comparando homem e mulher é incompetente, não, estou falando de homem competente e mulher competente, os dois. A mulher cuida muito mais de gente, de detalhes, então Uhum, para o varejo a mulher é um espetáculo, tá certo? Agora, infelizmente, você hum, falou de um caso de não ter mulher na nos cargos de liderança, mas eu acho liderança. É. mas quando a mulher é líder, normalmente ela faz um trabalho muito mais forte de capacitação, de Sim. feedback direto, ela escutativa nem se fala, né, porque ela tem uma escutativa muito melhor em média, tá certo? Em média, para não falar que todo mundo é assim, porque nem todo mundo é assim. É, não, eu concordo que É. assim, mas parece que a gente fica ainda travado em preconceitos mesmo, É em medieval, que cara, é medieval, o jeito que se faz as coisas é medieval, e aí volto de novo ao caso das demissões que a gente viu no esporte. sim, Essas demissões são públicas, porque são pessoas conhecidas, pública, é, públicas. Mas eu tenho certeza absoluta que se você for conversar, em geral, por aí, né, alguém conhece uma história, você falou agora há pouco de licença maternidade, a sim, pessoa foi demitida, depois de voltar da segunda licença. Alguma história específica que falou: "Putz, cara, não era pra ser". Aí sim é sacanagem, dessa forma. Eu lembro, me contaram na época da faculdade, eu não pesquisei muito a fundo, mas se eu quisesse pesquisar a fundo, eu pegava vários causos desse. Mas daqueles que empresas famosas, multinacional, tal, que o cara chegava na catraca pra botar o crachá não aceitava. "Não, espera aí, tô fechar com algum é, problema". Aí fala: "Não, vai, é pra você ir ali no". Aí CT. você sai aí você sai e vem alguém junto com você pra É, pegar as suas coisas e isso, descer como se você fosse. Eu já soube de um bandido. caso desse, eu já soube de um caso desse, meu pai me contou uma vez, que fizeram isso, mas era um cara que roubou a empresa, roubou, pesado, estava com esquema forte, botaram o cara pra descer com segurança. Mas olha só como é que são as coisas. Ele processou a empresa e ganhou o processo. Eu imagino, de tão mal feito Mas que ele foi, né. mas estava roubando, estava assim, tinha evidências claras que ele estava roubando, estava esquema pesado, e tal. Mas assim, são, histórias, assim, justiça trabalhista deve ter cada caso que eu vou te Ah, falar, viu. muito. É bizarro, entendeu. O Ricardo Keck que fez o episódio com a gente aqui, ele tem uma Aham. nora que antes dela voltar da licença maternidade, ela foi promovida. Olha que loucura, ela estava em licença maternidade e promoveram ela durante a licença maternidade. Olha Eu só, não sei se, alguém imaginou que ela por acaso não quisesse voltar, então ela tinha mérito para ser promovida. Eu achei lindo, sabe, uma atitude de alguém que tem você até nobreza na desconfia, alma. né, fala: "Pô, que é isso? Não, Aconteceu não, alguma coisa?". eu fiquei imaginando assim, será que o cara ficou com medo dela não voltar, sei lá o quê? Aí eu fui É, descobrir, eu fui ler o que tinha acontecido nas cartas que o Ricardo me mostrou, era puro mérito, cara. As pessoas elogiavam ela, "Que falta você fez aqui durante o tempo que você esteve fora, foi impressionante, caramba, os eventos", ela fazia muito evento, e a menina chegou nessa situação. Ou seja, eh, a gente fala muito da grande maioria dos casos que é medieval, perversa, sei lá o quê, sim, mas, ainda tem gente no mundo que tem essa nobreza e grandiosidade de fazer um reconhecimento desse e num momento que a pessoa o que ela mais está é com medo de não voltar, né. É é. impressionante isso. Ninguém gosta de demitir, ninguém gosta de ser demitido. É. E obviamente isso acaba sendo parte da realidade que a gente, convive. Agora, tem a história do Tony Hsieh lá das Apple, né, que a gente já Aham, conversou aqui, que o lema dele era: "Contrate devagar, demita depressa", sim. né, porque o fato
que ele está muito certo, é assim, quando você percebe, eu brinco com as pessoas das empresas assim: entra um cara no departamento de vocês, quanto tempo vocês levam para perceber que o cara é ruim? Aí o cara falou assim: 2 dias. Tá legal, então o que que eu fiz na minha vida inteira? Colocava a equipe para ajudar a contratar o cara, entrevistando, validando ou não validando, tá certo? Isso ajuda muito o processo de evitar a demissão por erro de contratação, mas ajuda muito. Sim, Agora, quando você contrata bem, capacita e faz tudo, a demissão às vezes acontece porque a pessoa vence, sabe, vence, né, ela eu acho que a vontade de trabalhar em determinado lugar é perecível, né. E hoje eu estava lendo um artigo, que eu tenho que te mandar depois, falando do que acontece com um cara bom, dentro de um ambiente que não é tão bom assim. E o cara fica, à beira do burnout. depressivo. Não, mas ele fica à beira do burnout parecendo que está muito bom, cara, porque ele precisa manter o emprego. Então ele pega todas as roscas dos caras que não fazem as coisas, o chefe joga toda a coisa pro cara, e ele fica ali, cara, numa situação, putz, eu falo, caramba, eu tenho falado muito dessa história que só tem 20% das pessoas muito boas nas empresas, e eu falo assim, quem mais se prejudica com isso? É o cara bom, tá? Então olha bem, quem não é demitido, tá? E quando você não demite as pessoas para procurar pessoas melhores, tem um cara que sofre com isso, que é o cara bom. Sim, Olha que violência, né, assim, eu diria é. que não sei se ela é pensada, mas acontece isso muito, né, o cara que: "Ah, chegou o estoque 10 horas da noite", só ele fica para É. ajudar, entendeu, os outros foram embora. E o chefe não manda os outros embora, Não, é porque no o final das outro lado manda. contas no final das contas, foi isso que você falou, né, eu acho que as lideranças elas acabam percebendo que aquela pessoa ela se ela se sujeita a isso. Pra ela, É. É. Não, beleza. eu fui assim durante muito tempo, assim, eu sempre fui isso me beneficiou depois, porque eu era assim: "Quer pegar isso aí? Tá bom, toma", entendeu? Eu vou, pego. E melhorava, e consertava. Graças a Deus eu sempre tive, esforço e competência, e será um pouco de sorte, companhia também, porque as pessoas me ajudavam muito, de ser um cara que consertava as coisas. Eh, Só que na mesma empresa isso acaba te impedindo de ser promovido, porque como você é muito bom numa determinada função, os caras não querem trocar você por outro, porque você não pode É. abandonar a função que vai dar Sem falar em relacionamentos, né, muitas vezes a sim, pessoa você é bom de entrega, o outro é bom de relacionamento, é bom de isso, parecer que entrega, parecer de é, é bom de puxa-saco, é bom de isso. fazer eco. Sabe aquela pessoa que faz eco na reunião? Que você fala uma coisa, aí a pessoa: "É, realmente, isso que você falou eu gostei, não, gostei do que você disse. É. Realmente, olha que coisa bacana, tal". Pô, Esse aí eu esse chamo de daí tem um que eu chamo de bicicleta, né, curva com os hã, de cima e pedala nos de baixo, entendeu, que tem muito isso também, né, o cara que é mal com a equipe, mal, literalmente mal, é, e o chefe acha que ele é o máximo, por conta de ser exatamente. puxa-saco. Exatamente. Eu uso bastante aqui os exemplos de esporte, quer dizer, nesse episódio pelo menos, você sabe que engraçado é que eu não uso muito os nossos episódios aqui, o do esporte como mas eu tipo, acho que vou passar mais a usar em gestão de pessoas talvez, porque facilita a compreensão. Esse caso do Felipe Luiz, você vê quando eu saí do estádio, meus amigos espinafrando, falando: "Ah, tem que mandar embora, eu acho que tem que mandar embora", o outro falou assim: "Não, olha só, espera a final do campeonato, se dependendo do que acontecer, manda embora". Eu falei o seguinte: "Olha". É porque ele escalou muito mal o time, né. Aí isso é função dele. Ele escalou mal o time. E a gente viu o que aconteceu. Olha, conversa Contra o Lanús. é, Tá. exatamente. Conversa com ele, alguém ele é jovem, ele tem 40 anos, um técnico de 40 anos é 1 ano de trabalho num time profissional como o Flamengo é pesado, não é ele pode ganhar 10 milhões de reais que não vai resolver, é experiência, cabelo branco. Alguém precisa de alguém pra conversar com ele, falar: "Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro", senão ele vai aprender como? Errando, não é? Todo mundo aprende Claro, errando. claro, Então, se alguém já sabe o caminho das pedras tá ali por cima para servir de respaldo, beleza, dá uma orientação. Agora, se ele tiver dificuldade mesmo, tá na hora de parar. Agora, tem horas e horas de parar, porque uma coisa é o seguinte, pensando, se fosse eu, presidente aqui, então eu falei: "Olha só, eu quero encerrar o contrato, tô vendo que a coisa não vai andar, não tá funcionando bem, como eles depois falaram,
Passou, por exemplo, a final do campeonato, mesmo que perca, ou passou até mesmo o jogo do Lanús, chegou olha só, a gente percebeu aqui, você ganhou tudo ano passado, já ganhou tudo como técnico. A gente percebeu, ou a gente tá com a impressão, que você não vai ter capacidade de motivar esses caras, que já ganharam tudo, a ficarem numa zona de desconforto, a quererem ralar, a quererem ganhar ainda mais. Bernardinho, né, Bernardinho Tipo total. isso, ele gosta de É, falar o Bernardinho adora falar essas coisas, exatamente. Então, não dá, cara, a gente precisa de alguém pra mexer nesse ambiente, porque você já tem os caras que você gosta mais, os caras já sabem como você gosta de fazer, então precisa de uma sacudida aqui. É legítimo isso. Muito obrigado pelo que você fez, eu tenho certeza que você vai ter uma carreira espetacular na Europa, onde você quiser trabalhar, mas até para o seu crescimento, o Flamengo aqui não é o melhor lugar pra você estar, porque você já ganhou tudo. O que que você vai querer mais agora? Vai ganhar de novo? Quando você na verdade está olhando a Europa, então é melhor parar por aqui. Já não tá funcionando, não tá engrenando, a gente tá com dificuldade, então para por aqui, segue adiante, a gente agradece, homenageia, faz uma despedida com a torcida, faz um negócio legal, entendeu? Um agradecimento e pronto. Segue o jogo. Mas, pô, fazer isso de madrugada, na surdina, não. sabe? Aí ficou feio. Entendeu? Aí depois tem que ficar vazando notícia da imprensa, tem que ficar falando. Aí um fala que queria demitir, o outro que não queria demitir, e que fazia isso, não conseguia cobrar, não sei das contas. Aí não funciona. Que é o É a mesmo que diferença, acontece nas desculpa. empresas, guardadas as devidas proporções, Edmor, quando alguém é demitido sem o gato subir no telhado, né, acontece aquele É negócio, isso, é aí isso. fica aquela rádio corredor. "Não, mas Exato. veja bem, você sabe o que aconteceu? E não sei o quê", aí começa a mentirada, aí vai o outro, e vai não sei o quê, e parece que o fulano vai cair também, e parece cara, isso gera um problema de produtividade absurdo, Absurdo. absurdo, Uma né. insegurança total, né, porque fica É. todo mundo inseguro. E sabe qual é a próxima insegurança? Não? Sempre É surpresa. saber se você vai perder o seu emprego ou o seu trabalho para a IA. Sim. Essa é a próxima não interessa a carreira que você segue, quer dizer, até interessa, e é isso que a gente vai ver agora, porque a Anthropic, ela divulgou na semana passada um relatório bastante extenso e que, pasmem, pelos que vocês nos escutam, algumas carreiras são mais impactadas do que as outras, segundo o relatório deles. Então, na tela aqui, eles colocaram várias carreiras, tá em inglês, né, administração, finanças, matemática e computação, arquitetura e engenharia, e por aí vai. E a gente vai explorar melhor esse gráfico daqui a pouco. A linha azul tem um estudo anterior, que eles citaram, que previa o impacto da IA, em teoria, o impacto da IA naquela indústria, naquela atividade. Então essa é a linha azul. A linha vermelha é o impacto real baseado nas interações que o Claude, que a Anthropic tem lá, os tipos de perguntas, a usabilidade por indústria. Então você vê que tem uma diferença abissal. Primeiro, nenhuma linha vermelha foi superior à linha azul. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estou falando minhas observações aqui, Edmor, e aí você pode, fica à vontade também se você quiser falar mais alguma coisa. Mas aqui, aí olha só, transporte, produção, instalações e reparos, construção, agricultura, já estava baixo, né? O azul. O resultado é que não tem nada, nada de IA. Não impactou em absolutamente nada, assim como manutenção de solo, nada também. Personal care, né? Tipo, cuidadores, Cuidador. por exemplo, nada, zero. Aí vendas. Opa, olha só, vendas, Edmur. Pouquinho. Tava muito. Administrativo e do escritório, tava lá no topo. Ah, isso aqui vai impactar bastante. Pouco. Então, isso é o hype em visão. Sim. E aí eu digo o seguinte, até mesmo, olha aqui, a parte legal também teve um impacto esperado que ia ser alto, nada. Serviços sociais, estavam esperando alto, olha aqui, teve até um pouquinho, nada. O que teve mais impacto mesmo, por enquanto, foi o pessoal de computação e matemática, um pouco do legal, deve ser para ficar revisando petição
e contrato, educação e artes e mídia. Também para ficar fazendo deve ser para ficar fazendo meme na internet, ficar fazendo vídeo e coisas do tipo, mas fora isso, eh, nessa análise eu ignoraria simplesmente o esperado, porque para mim isso é um hype, isso aqui é alguma coisa, eu olharia só o vermelho. Então ou tá muito cedo, não é, talvez seja o caso, eh, mas assim, eu chamo atenção para vendas aqui, tá, não tá entre os maiores, pelo contrário, né, o que a gente mais vê é gente falando de: "Vamos substituir por agentes autônomos e não sei o quê, autoatendimento, escambau, piriri, pororó, etc e tal". Na medicina, eh, em várias outras, frentes de trabalho, então, queria que você falasse um pouquinho, depois que eu divaguei aqui sobre esse gráfico, o que que veio à mente quando você olhou isso daqui? Não, o Jensen da NVIDIA, ele fala que se você quiser ganhar dinheiro com a IA, você tem que ser encanador. É sério, tem uma Eu matéria dele, sei. tem uma entrevista dele. É, Então, ele fala: "Você tem que ser encanador", quer dizer, eu acho e estou completamente, eh, certo de uma coisa que, assim, nada da IA que você imagina hoje vai acontecer, por mais de 2 dias, né, tudo muda muito, entendeu. Os agentes que está todo mundo, preconizando, vão acontecer, claro que eles vão acontecer. sim. Os atendentes, eh, autônomos também vão acontecer. Agora, essa coisa de programador, eu outro dia fiz uma tentativa de fazer programação por esses eu usei o Abacus, que é um aplicativo que eu pesquisei aqui, e eu joguei aquela história do Gartner, de multi-inteligência. Ele fez ele fez uma página onde você muda os pontos que você tem e ele vai igual um quadro desse aí que você mostrou, para ver se você é mais logístico, lógico, linguístico. Cara, eu fiquei muito impressionado, porque eu nem pedi. Todo mundo fala que tem que dar o prompt certo, eu nem dei prompt. Eu só falei para ele: "Pá, pá, 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 pá", ele fez um puta de um levantamento e perguntou assim: "Quer que eu faça uma página", atenção, hein, eu usei Deep Thinking do Gemini, ele perguntou: "Quer que eu faça uma página da internet?" "Quero". Ele fez, cara, e eu fiquei muito impressionado. Programador programador tá ferrado, Hum. tá ferrado. Esses caras, programador, vai ter que ser mais alto nível, vai ter que ser orquestrador. Esse cara, para mim, vai ser o primeiro que vai perder o emprego. Edmur, olha só, eu acho que você tá certo nisso, mas eu vou trazer umas provocações aqui. Primeiro que tem um Nada, meme na internet, que bem, só algumas palavras que você falou, é um meme na internet assim: "Março de 2026", é exatamente isso. Só na semana passada, isso daqui que surgiu nas redes sociais. É basicamente isso. Agentic Engineering sai do GTP, é, o MacBook Neo, Context Engineering, o GPT 5.4, olha a quantidade de coisas é, que apareceram, co-work, isso. orchestration, a orquestração que você É, falou agora há pouco. orquestração e tal. É muita coisa, e muita coisa relacionada à tecnologia, e que você Sim. não sabe exatamente se é para comer, se passa no cabelo, se Não, eu acho guarda que na nem o cara que gaveta. inventou o nome sabe. Também Oi? tem isso, né. Nem o cara que inventou o nome sabe. É, exatamente. É esse nível do negócio. Agora, você falou uma coisa, vou fazer uma provocação aqui. Você falou que, eh, o programador, ele tá ferrado, e concordo com você. A Anthropic lançou essa semana uma ferramenta que ela revisa o código inteiro do Isso. desenvolvedor. E aí eu vi um Não, meme. e ela não só revisa, não é assim, né, ela faz todas as revisões até ficar certo, né, isso que é o mais importante. Exato. E até o modelo de cobrança dela é diferente. Você vê que ela faz É, por revisão, e já isso. cobra um negócio diferente. E aí eu vi um meme muito bom que dizia o seguinte: a a IA, ela, fazendo com que ninguém mais saiba programar. E aí você não precisa mais aprender a programar. É, No minuto seguinte,
ela vai e cobra uma fortuna pra você É, programar, lógico que sim. entendeu? Ela É. botou primeiro de Não, mas não graça, tenha agora que dúvida, ninguém mais é. programa, ela vai lá e bota o preço lá em cima, tipo o que o Uber fez, no final das contas é É. isso. Não, o Uber não, o Windows, quando o Windows era pirateável, É, né, que todo mundo pirateava e depois o Bill Gates inventava um negócio lá que não dava mais para piratear. é, Todo mundo tinha que comprar, pô. é uma estratégia de crescimento, né, de É, de você ocupar crescimento, mercado. é, Agora é o vice. seguinte, olha o que aconteceu essa semana, que é o seguinte, a Nubank acaba de anunciar internamente adesão ao Vibe Coding. Sabe o que é Vibe Coding? Sei, é disso que a gente tá falando. Exatamente. Vibe coding é você não precisar saber usar código, linguagem técnica para fazer software. Então você vai lá passando os prompts, fazendo os prompts, corrigindo, tal, e vai fazendo isso. Essa mensagem vale a pena fazer a ressalva, veio de um fórum de internet que eu vi em mídia social, então precisa de apuração de fato, se isso vai acontecer ou não, mas esses fóruns costumam. Ainda mais porque veio de top 1% autores e tal, esse pessoal costuma ser bastante ativo em mídias sociais. Eh, senti também uma vibe de desespero, provavelmente vão cortar algumas pessoas para dizer que aumentaram a produtividade devido à IA. CEO, quando fala de muitas mudanças difíceis, é que terá que tomar a pior decisão e que terá que tomar a pior decisão da vida dele, já deu a letra, né. Quem é de roxo, ou seja, quem é da Nubank, aconselho se antecipar e mandar currículo, e quem não é, entenda que não é uma boa hora para sair da segurança e vir para cá. Entendeu? Isso acontece depois de um anúncio de lucro recorde, porém as ações só caem desde então por pressão de investidores, provavelmente por conta da IA. Pois bem, hoje, eu te falei que esse episódio deu trabalho para fazer porque eu fui coletando as coisas Porra, conforme foram acontecendo. navegou bastante. É, hoje saiu uma notícia que a Amazon mudou uma política interna dela dizendo o seguinte: olha, uso de IA agora, código com IA, só depois de revisão de um engenheiro sênior. Mid-level, um pleno ou júnior, para fazer? Não, não pode. Por quê? Porque, aqui, teve no final do ano passado, essa notícia que botaram no ar o código colocou no ar alguma coisa nova, sem revisão, e deixou a AWS fora do ar na Ásia ou na China por um bom tempo. Então isso foi complicado para eles, falando: "Não pode acontecer de novo". Então eles mudaram a política deles e eles já parece que são bem Caxias, nesse sentido de Caxias é uma expressão bem antiga, né. Eles são eles são muito responsáveis em relação a isso, eles não são de deixar solto, fazer Se a você coisa não falar Caxias, vai ter que falar CDF, mas ninguém vai entender é. também, né. Ó, tá falando até no artigo aqui, a AWS levou 13 anos para se recuperar depois que a sua própria ferramenta de codificação por IA, ao ser solicitada a fazer algumas alterações, decidiu, em vez disso, excluir e recriar o ambiente, que é o equivalente em software a consertar uma torneira pingando e derrubando a parede. Eu achei ótimo esse exemplo. Muito A Amazon classificou isso como um evento extremamente limitado. A ferramenta afetada atendia clientes apenas na China continental. Então, é o que eu tô te falando, né, assim, é limitado, mas a China continental também é bem grande. pô, A gente tá passando por um momento de entender o que vai acontecer, obviamente. Enquanto todo mundo tenta correr atrás do próprio rabo, pegar essa onda, entendeu? Não sabe exatamente o que tá acontecendo, o que vai acontecer, para onde vai. E enquanto isso mas você percebeu, hum, desculpa, você antes dessa notícia, você já deu a solução para ela que é o coach, que ele não deixaria ter lançado isso aí, pois tá. é, Ele teria feito a revisão desse programa para lançar ele bem. exato. E para quem é bom entendedor de programa, é muito fácil você testar programa, desde que você tenha testado. Esse cara não testou, ele botou lá Não. sem fazer nenhum Na piloto verdade, e eu acho que foi o pior. Ele não é que ele não testou, a política interna já fazia com que a própria IA assumisse essa responsabilidade de testar, validar e publicar, entendeu? Não passava por uma supervisão humana, é sim, mais sim, complexo do que isso. que é o dilema
do século, que é o quanto que a IA é autônoma para trabalhar sozinho. É, Esse é o ponto mais importante. pois Eu, é, quando eu estou dizendo que o programador vai perder o emprego, é porque eu não estou dizendo que ele não vai, que não vai ser necessário programador. É sim. que a maioria do trabalho que o programador faz é braçal. E aí vai ter um monte de template de programa que o cara vai usar lá, vai juntar o outro e fazer o programa dele, no mínimo. Perfeito. E para terminar, nessa onda de incerteza, insegurança, sobre o futuro, sobre o mercado de trabalho, eu vi um meme aqui também nessa semana, que é bom para lembrar que todos nós todos nós estamos no mesmo barco, Com como esse certeza. meme mostra. Você consegue ver esse meme, Edmur? O Mais ou pessoal menos. acima da primeira classe, Sim, sim. E a bem galera na lá refeição, embaixo tranquilo, e a galera lá embaixo ralando. remando no mesmo barco, Sim. entendeu? Então estamos no mesmo barco. Curiosamente, também essa semana eu vi uma ideia absurda daqueles memes também, com a carência de empregos, de novos empregos, o pessoal teve uma ideia, botava, a IA para trabalhar, a IA ficava trabalhando, e a galera, na academia, em esteiras, em bicicletas ergométricas, em remos, remergômetros, que geravam energia Para para fazer os IA computadores trabalhar. da IA trabalharem. O pessoal ficava em forma, ficava, entendeu, fit, saudável e ainda botava IA para trabalhar, com energia gerada por eles. Eu acho que virou meme, era meme, mas eu vou te falar, cara, será que isso não faz sentido? Pode ser. By 2030, almost 80% of people um, had lost their jobs. They had no money, no purpose, but they had a lot of time on their hands. The less people actually did physical work, the more they wanted to appear as if they did. What if we could use the energy of humans to power the machines that took away their jobs? Energem solved our need for energy and your need for purpose. Um Não dia sei. desse vai acontecer isso, né. Essa É, coisa da energia ainda vai ser um não sei se você viu que a BYD fez uma bateria agora, célula de bateria para carro, que recarrega em 5 minutos e tem autonomia de 1000 km. sim, 1000 km. sim. Então essas mudanças, disruptivas mesmo, né, quer dizer, aí o outro cara lá tá querendo fazer uma turbina eólica, lá em cima na atmosfera, né, para não prejudicar as aves e tal, não sei o quê. Esse troço aí, cara, e a China, o que eu tô mais, um pouco incomodado ultimamente é assim, a gente é otário, né, fica aqui de otarinho, assim, vendo as coisas americanas que estão sendo feitas, e a China já está lá na frente, né, a Quen, agora o Alibaba lançou a Quen 3 ponto alguma coisa lá, que falaram que resolveu um problema de uma competição dessa, de quem resolve um problema desse, não sei quantas vezes mais rápido e melhor que GPT. Então, cara, a gente está em frente a coisas. Agora, falando da demissão de novo, só para falar uma coisa aqui que eu simbolizei uma vez, eu ganhei uma caneta, foi a caneta mais linda que eu ganhei na minha vida, quando eu chamei uma moça que trabalhava comigo na mesma para demitir lá, tá? Aí a partir daí, eu vou falar a metáfora que eu uso, que é assim, ela bateu na porta, falei: "Pode entrar", e ela me entregou o presente. Aí eu, cara, fiquei muito sem graça, porque eu não entendi nada, né, eu estava indo demitir a mulher, né. E eu falei assim: "Que é esse presente?". "Não, a gente passou uma fase aqui maravilhosa e eu quero te agradecer dando esse presente". Eu falo assim, ó, a demissão é isso, né, o cara bate na porta sabendo que você vai demitir, né, entendeu? Se bobear, você dá tempo para ele pedir demissão antes, mas óbvio que ele vai querer ser demitido por causa Pelos dos direitos também. direitos trabalhistas, né. É. Mas assim, para mim, a grandiosidade da demissão é assim, né, e fora isso, quando o cara continua teu amigo e agradecido pelo que você fez por ele. Dá É. para fazer isso, é possível fazer isso, agora você não pode ser omisso,
De jeito nenhum, você tem que ser um cara verdadeiro, né? A verdade é um negócio que cada vez mais eu valorizo, né? Que as pessoas ficam... Aí o que que é mais importante? A verdade, cara, fala a verdade, certo? Claro, né? Usa uma maneira educada de falar a verdade, não seja agressivo e tal, e dá tudo certo. Então, para mim, essa coisa do Felipe Luiz foi uma violência, tá certo? Uma violência, Sim. apesar de ser tudo silencioso, uma violência. Para mim, quem é fera nessa história é a Leila, né? O Abel perdeu, perdeu, perdeu. Tem muita gente contra o Abel, porque o Abel é antipático, ao contrário do Felipe Luiz, que é uma simpatia, né? O Abel é antipático. E ela tá aí, segurou ele, foi campeão agora, né, de novo, né? Tava não sei quantos anos, pouco mais, anos sem título e tal, só que o cara foi o cara que deu mais título pro Palmeiras, cara. Vai fazer o É, que com esse cara? Vai embora? é. Agora, sem brincadeira, por falar em demissão, o que que você faria com os 23 caras expulsos no jogo Atlético e Cruzeiro? O Olha, que é isso, cara? você quer olha só, eu estava pensando, a gente já tá Imagina caminhando como para o estava o final. clima nos 2 times, cara, antes É, disso. a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio, e esse tema é muito interessante. Mas eu tinha deixado aqui 2 vídeos aqui Vamos, bônus para a então gente vamos. discutir, que É não que tem nada a ver com demissão eu necessariamente. bypassei a tua história aí, porque eu achei, para Não, mim, eu eu achei sei, mas olha o só, fato esse mais... negócio dos 23 aqui é sensacional. Você me pegou de surpresa, que normalmente eu te pego de surpresa, só que você está acostumado com as minhas surpresas. Eu não estou acostumado com isso. Mas eu acho absurdo, assim, Não, eu aconteceu. fico imaginando, sabe o quê, Hã. Vitor? Como estava o ambiente antes desse jogo, para os 23 caras explodirem, entendeu? Porque Ah, os do Cruzeiro que estavam ganhando podiam se afastar, cara. Ficaram na briga, entendeu? não, mas aí Cássio deu porque tem voadora, coisa porque tinha coisa mais mal resolvida de outros tempos já ali. Isso aí, entendeu? sabe, já aí o goleiro ali e tal, ele pegou pesado, os caras não vão, entendeu? Tem coisa pesada, tinha coisa Quer muito mal conhecer o resolvida. cara, joga com ele, não é isso? Entendeu? Já tinha coisa mal resolvida durante e antes do jogo. Agora, Bônus, 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 bônus. bônus, Vídeo você bônus. vai escolher Não, os qual vídeo a dois. gente vai tocar. Os Se 2? são dois, os dois, claro, pelo amor de Não, Deus. não, não. Primeiro então, você quer o vídeo do CEO do McDonald's experimentando o hambúrguer novo, ou você quer uma aula de empreendedorismo do Vorcaro? Não, 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 pelo amor de Deus, cara, muito... As 7 lições de empreendedorismo do Vorcaro. Você quer isso, ou você quer o vídeo do CEO Não, eu quero do do... CEO do McDonald's. Por favor. Então vamos tocar o vídeo do CEO do McDonald's que virou polêmica nessa última semana também. Chris K here with, you've heard about it, here it is, the Big Arch. This is something that we have tested already in Portugal, Germany, Canada. I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. We've got a very unique kind of sesame, poppy sort of bun on it. We've got 2 quarter-pound patties, a delicious Big Arch sauce, and of course some lettuce. So, there's so much going on with this. First of all, let's try to get this thing, I don't even know how to attack it. Got so much to it. Oh, there's also some crispy onions on here as well. I see those kind of coming out. All right, the moment of truth. Oh, That holy. is so good. That's a big bite for a Big Arch. It's distinctively McDonald's. Only McDonald's could do this type of burger, but it also is unlike anything else on our menu. It's a delicious product. You know, you've got sort of the cheeses and the gooiness, but those crispy onions as well gives a nice texture. And of course, we've got the pickles. So I'm going to enjoy the rest of my lunch, but Big Arch, try it when you can get it. Estão falando que ele mordeu lá o sanduíche com nojo. Que ele ficou todo cheio de jeito, sem jeito e tal. E queria que você ficou com essa impressão também? Que Não, fiquei, ele. mas o mais ridículo isso aí parece aquelas coisas da Apple, assim, esse é o melhor iPhone que a gente já fez. É um hambúrguer, Até o cara. momento. É um hambúrguer, caramba, Yet. pô. É um hambúrguer grande. É uma cebola crispy onion. Oh my God. O tamanho, Porter Burger. And of course, lettuce. É, Lettuce. Não vai ter lettuce, não. é.
Realmente, assim, se os CEOs eles estão, acho que estão perdendo a noção do ridículo, acho que tem um pouco disso também, né. E falar em ridículo, tem o Vorcaro, você tem certeza que você não quer ver as 7 lições de empreendedorismo do Vorcaro? Porque são muito boas. É ele falando ou é alguém falando É dele? ele falando. Não, eu vou tocar. Toco ou não toco? Toco. Eu sei que vocês querem escutar. Vamos lá. Tem 7 pontos que eu acho que são cruciais para quem quer empreender. O primeiro é o propósito. A pessoa quer começar um projeto, ela tem que saber o alvo e ter um propósito de onde ela quer chegar. Sem saber onde a gente quer chegar, não faz sentido nenhum começar qualquer projeto. O segundo é a inovação, que é em cima desse propósito, desse produto e serviço, a gente tentar sempre fazer aquilo de uma maneira diferente do que já existe no mercado, seja atender uma nova demanda, seja colocar aquele produto de uma maneira diferente. Depois disso, ter um plano, um bom plano de execução dos recursos que se precisa para poder fazer esse empreendimento. O quarto é a parte de riscos. Eu digo que você não tomar risco já é um risco. Então, o gerenciamento de risco em qualquer negócio, né? Você não fazer nada, ele já é um risco por si só. Então, o gerenciamento de risco faz parte do nosso cotidiano e faz parte de qualquer negócio. O quinto é o mais importante para mim, que é a resiliência. É aquela velha frase, não importa se você sabe bater forte, importa se você sabe apanhar e levantar várias vezes e continuar adiante. Porque lá fora, no mercado, é algo... Nós temos uma selva em qualquer setor com muita dificuldade, especialmente em países como o Brasil. O sexto é a parte de networking, ou seja, com quem que você está nessas jornadas, com quem que você vai se conectar. E o sétimo é você sempre pensar em criar um impacto social em tudo que está fazendo. Seja na comunidade que você está, seja para os próprios funcionários. Sensacional, Edmur. Isso aqui, olha, tem que rir isso aqui. Tem Olha que só, rir, cara. e eu criar um impacto social, Edmur. Cara, que é isso? Criar um impacto O social. propósito lá no começo, ele chamou de propósito, uma coisa que não tinha nada a ver com propósito, é a visão, né? Mas tudo bem. Exatamente. Você, meu jovem, meu senhor, minha senhora, minha jovem, perceba o seguinte, tudo que ele falou, esses 7 passos aqui, ele de fato, assim, quando você fala sobre empreendedorismo, faz sentido. É legal, faz sentido. Mas ele não tem causa, ele não fala com poder de causa, ele não tem, lugar de fala. Ele, daqui a pouco, vai aparecer como é que esse banco surgiu, como ele se sustentou, o que está acontecendo, porque o mercado não entendeu, do nada surgiu, né, apareceu um banco que cresceu absurdamente. E aí você tem que perceber de quem você escuta os seus conselhos, não é, Edmur? Porque a pessoa fica escutando muito coach que não tem o que falar, inventando, só repetindo como se fosse um papagaio. Foi exatamente o que ele fez. Pensando apenas na estética. Um cara com o cabelo para trás, bonitão, barba, um terno muito bem cortado, falando corretamente, bonito, num palco onde muitas pessoas estavam com dinheiro e tal. E você fala, pô, esse cara aí, olha, realmente, resiliência, tem que saber apanhar. Tem que saber apanhar. Vou levar isso para minha vida e vou postar no LinkedIn. Tem que saber apanhar, porque é isso que... Quando alguém chegar, for lá me demitir, mesmo eu trabalhando forte pra caramba, tem que saber apanhar, porque Daniel Vorcaro falou que tem que ser assim, um dia eu vou conseguir. Infelizmente, muita molecada acredita nessa palhaçada, entendeu? Esse é meu momento divagação, meu momento, né, E duas desabafo. coisas a respeito do que você falou. Hoje, o Rony Weiser tem um e-mail dele que ele manda para mim, né, o e-mail do Rony Weiser, Hum, onde ele estava detonando os gurus da internet que nunca fizeram o que tentam ensinar para os outros e dizem que os hum, outros vão ganhar milhões com isso. Foi maravilhoso. Aí veio um artigo de Harvard Business Review, onde o cara diz assim: é impressionante o quanto as pessoas que se dispõem a ensinar e a dar consultoria não sabem como fazer o que elas estão recomendando. Olha a loucura. Então, tudo, quer dizer, são percalços de caminho que a internet criou e tudo mais. E, obviamente, não foi só a internet, mas esse cara aí, por exemplo,
é um personagem sei lá, de qual livro que ele é, porque ainda vou escrever o livro que criou esse cara, né, porque eu nunca vi. Ele deu uma festa de 200 milhões, cara. Não, tá tudo Edmur, só não veio quem não queria. Você sabe. Isso, exatamente. Principalmente aqui, você morou muito tempo no Rio, São Paulo também é assim, você bate o olho, você sabe quem é pilantra. É. Você sabe, você sente, você vê de longe. Você vê de longe. E assim, então, é isso. Vamos aguardar agora os próximos Vamos passos, ver o que demitir vai ele, né, acontecer. demitiram ele, né, pelo menos demitiram ele, vamos ver se dura isso aí. Quero ver quem tinha dinheiro lá, o que vai fazer com Exatamente. mais de R$ 250.000 que o fundo garantidor não não segurava, vai e quem não vai permitiu também, né, que já tem tempo, que isso não começou ontem, começou já tem tempo, claro. né, quem permitiu que essa ascensão meteórica de milhões e bilhões aí, ele quase se deu bem, Edmur, quase que ele conseguiu Quase passar que conseguiu, cara, o quase. mico adiante. Quase que conseguiu passar e todo o dinheiro já fora do país. Mas é isso. Vamos seguir. Nós que não somos banqueiros, somos meros consultores, podcasters e coisas do tipo. A gente segue aqui falando as nossas besteirinhas para ver se abre um pouco mais o coração e a cabeça de quem nos ouve. Fechado? Fechamos o Um abraço episódio pra de todo hoje? mundo. Abraço pra todo Abraço mundo. e até semana que vem.